Olá, meu amigo, muito bom ter a sua presença aqui nesse culto transmitido online. Mais uma vez nós estamos juntos para estudar um tema do Crescer em Graça. Hoje à noite é o último tema das noites, mas a programação não se encerra hoje. Nós começamos na quarta, tivemos o culto ontem, estamos tendo agora, mas a programação se estende até sábado pela manhã. O último vídeo vai ao ar às 9 horas da manhã. Então é importante que você já se prepare para assistir, já divulgue para os seus amigos. E é importante também que, ao estudar a Bíblia, você reúna a sua família. Esse é um culto pensado para as famílias da igreja, especialmente porque nem todos podem estar presencialmente na igreja. Lembrando que as restrições que nós temos colocam um limite de até 30% da congregação de forma presencial. E os outros 70%? Bom, amanhã, sábado, nós teremos a opção de assistir diversos cultos online, temos aí também a programação da Novo Tempo, mas eu quero convidá-lo a assistir o vídeo do Crescendo em Graça que nós vamos postar. Isso mesmo, você pode assistir esse vídeo, ele começa às 9 horas da manhã, e na sequência, se você quiser assistir a programação da Novo Tempo ou de qualquer outro meio, fique à vontade. Mas fica aí o nosso convite para que você, que é membro do distrito de Mucuri ou que tenha assistido essas programações, continue aqui sintonizado conosco. Hoje nós vamos continuar na nossa sequência. Na primeira noite, na quarta-feira, vimos que Jesus multiplicou os pães, vimos a providência e a necessidade de confiar nele quando nada parece indicar uma solução. Ontem nós vimos um outro episódio bastante conhecido, que é quando Jesus foi até seus discípulos, eles estavam no barco e Jesus andou sobre as águas. Na ocasião, Pedro também pediu ao mestre para que andasse. Nós vimos o controle de Jesus, que ele de fato é o Senhor da natureza, porque ele é o Criador, e o Evangelho de João o apresenta assim. É interessante que isso nos fez remeter a outra verdade a respeito de Deus e de seu Filho Jesus. Se Ele é o Criador, o dono de todas as coisas, nós precisamos reconhecê-lo em cada uma das nossas decisões. E a forma como a Bíblia apresenta esse reconhecimento é devolvendo a Deus uma parte daquilo que Ele nos deu. O mesmo princípio serve para o sábado, quando nós temos uma semana contando 7 dias, e um desses dias é devolvido, é dedicado ao Senhor. E outro aspecto onde se aplica esse mesmo princípio é na questão do dízimo, porque os meus bens que Deus me deu, eu posso reconhecer a soberania de Deus devolvendo uma parte, nesse caso aí uma parte de 10%. Hoje, na sequência, nós vamos ver o que aconteceu, porque Jesus ele passa um dia estressante, João Batista tinha morrido, ele faz os milagres e dispersa o povo. Ele dispersa porque, como nós vimos na quarta-feira, o povo queria torná-lo rei, um rei secular. E esse não era o objetivo do nosso mestre. Hoje nós vamos ver que depois do episódio do encontro noturno com os seus discípulos, Jesus ele vai para outra margem e o povo se percebe disso e vai atrás de Jesus. Mas antes de estudar essa história, eu quero orar com você. Aí onde você está, junto com sua família, ajoelhe-se ou simplesmente fique em posição de oração, sentado, para que nós tenhamos esse momento tão especial de oração. Eu agradeço aqueles que têm colocado pedidos de oração para que possamos orar por eles, e também agradeço aqueles que já têm divulgado esses vídeos para que mais gente fique a par dessa programação e possa também acompanhar. Então, se você não fez isso ainda, se você não divulgou, pegue o link, jogue naqueles grupos de WhatsApp, espalhe para o pessoal da sua igreja, para os seus amigos de oração, para aquelas pessoas com quem você está estudando a Bíblia, para que mais gente possa acompanhar o tema de hoje. Já fez isso? Então agora eu vou orar por você. Orar para que Deus nos abençoe e esteja conosco em mais um tema. Vamos orar. Amável Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento que nós temos de estudar a Tua Palavra. É um momento muito especial porque nós podemos recorrer ao Espírito Santo como o grande autor, o inspirador das Escrituras, para nos abençoar nesse processo. Por favor, ó Pai,
que não sejam palavras de um homem, mas as tuas palavras feitas vivas para nos alcançar na nossa realidade, para nos fortalecer, para nos dar condições de enfrentar esse mundo que está no fim. Ajuda-nos, ó Pai, a ter a fé bem estabelecida no Senhor. Ajuda-nos a confiar na Tua direção. São as bênçãos que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos continuar lendo o capítulo 6. Estudamos desde quarta-feira esse capítulo 6, que é um capítulo muito importante, e nós vamos dar sequência a esse estudo. Eu quero que você preste bastante atenção, porque agora nós vamos ver uma experiência fantástica, um discurso que Jesus fez dentro de uma situação que era desafiadora. Era desafiadora porque, como eu mencionei antes, o povo vai atrás de Jesus. E eles estavam muito impressionados. Afinal de contas, Jesus tinha alimentado milhares de pessoas usando um simples lanche de um menino, 5 pães e 2 peixes. Se ele era capaz de multiplicar alimentos, ele poderia suprir as necessidades do povo. Ele poderia até mesmo multiplicar armas. Ele poderia vencer os romanos. Era esse o rei que eles queriam. E desde o começo, essas pessoas elas não escondem que estão atrás de Jesus por causa dos sinais. Isso nos faz perguntar, por que estamos atrás de Jesus? Por que o seguimos? Qual que é o nosso objetivo, a nossa intenção? O que queremos de Jesus? Ali havia claramente uma intenção egoísta, materialista. Talvez aquela fome por espetáculo, talvez aquela sede por ver algo diferente, talvez a curiosidade fazendo roncar a barriga por mais um milagre, por mais uma exibição, por mais do sobrenatural que Jesus tinha a oferecer. Mas nesse momento, Jesus então faz um discurso muito duro com aquela multidão. Ele os repreende e ele vai bem direto ao ponto. Nós podemos ver aqui no verso 26, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Não era um milagre como algo espetacular vindo de Deus, prova da autenticidade de que Jesus era o Messias. Não era um milagre como uma atuação de Deus, um Deus misericordioso, generoso em favor do seu povo. Não. Era um milagre como uma fonte de saciar as necessidades básicas. Era um milagre naquilo que ele tinha de mais comum e ordinário. Ao responder às necessidades das pessoas, Jesus despertou nelas não uma reação de fé, que era o seu objetivo, mas elas reagiram ao milagre se concentrando apenas no aspecto temporal, em ter as suas necessidades básicas saciadas e pensando também de forma temporal em quão bom seria ter Jesus como rei que suprisse, que continuasse dando mostras do seu poder na vida cotidiana. E é interessante porque Jesus agora começa a falar da obra que Deus lhe deu e que isso era mais importante do que simplesmente atender necessidades. E o povo pergunta para ele, mas que sinal que você dá de que realmente você está executando a obra de Deus? Essa pergunta parece fora de lugar de maneira completa, porque Jesus já havia feito um milagre, já havia multiplicado os pães. Que sinal maior do que esse? O que as pessoas esperariam mais? E é interessante porque, às vezes, Deus está atuando, mas nós não estamos satisfeitos. Porque Deus não corresponde exatamente à nossa expectativa. Nós queremos amoldar Deus ao nosso padrão. Nós queremos Deus dentro da caixinha que a gente preparou para Ele. Mas Deus não é um ser humano, Deus não está em função da nossa imaginação. Deus não veste o traje que nós separamos para Ele. Deus é Deus e Ele é surpreendente. Deus é Deus e Ele age de acordo com o plano que Ele já expressou aqui, na sua palavra. Deus é Deus e nós é que temos que nos amoldar a Ele, não Ele a nós. Ele é superior. Ele é que exige a nossa obediência, a nossa submissão.
Nós é que temos que estar em contato com Ele para permitir uma transformação diária. E agora Jesus responde àquilo que eles disseram, dizendo no verso 32, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. E ele continua dizendo aqui, e dá vida ao mundo. O pão, como um alimento básico, um dos alimentos mais antigos e conhecidos, serve como qualquer outro alimento para saciar a fome, para dar vida. Mais ou menos 1/3 da população mundial morre de fome. A fome ainda é uma realidade em muitos países e até continentes. E claro, sem um alimento básico, as pessoas não poderiam continuar sobrevivendo. Há também aqueles que enfrentam a subnutrição. Se alimentam, mas não de forma adequada, não na quantidade necessária e, portanto, não têm forças para as suas atividades. E Jesus diz que é Deus quem fornece o verdadeiro pão, fornece o alimento espiritual, aquele que dá muito mais do que a vida cotidiana, mas que é capaz de garantir a vida eterna. E as pessoas ficaram interessadas, de certa maneira, nesse discurso e perguntam a Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Que pão é esse? Que pão milagroso, especial, que é capaz até de garantir a vida eterna. Onde está esse pão? Qual é o formato dele? Se você for a uma grande padaria, você vai ter todos os formatos de pães. Tem aquele pão emendado que o pessoal chama de bengala, que na verdade são vários pães juntos. Tem o pão francês, que é o pãozinho comum. Tem o pão de broa, tem pão caseiro, tem pão de forma. Tem vários formatos, vários tipos de pão. Como é que é o pão que dá a vida eterna? Qual é o formato dele? Do que ele é feito? Qual farinha se usa? As pessoas estavam curiosas. Que tipo de pão é esse que o Senhor tem a oferecer? E é então que eu imagino Jesus fazendo uma longa pausa, olhando para os olhos daquela multidão e dizendo de forma muito impressiva e solene, eu sou o pão da vida. O pão não é um objeto, não é uma coisa preparada por um padeiro, não é algo que você compra numa padaria, não é algo que o seu vizinho lhe dá de presente, não é tirado de um forno especial, não. O pão de Deus é uma pessoa. E Jesus começa a expandir essa ideia, começa a explicar como ele pode ser o pão. Ele diz assim, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas já vos disse que também vós vistes e contudo não credes. E aí ele explica que na verdade é uma opção pessoal, é fruto do livre-arbítrio aceitar ou não a oferta do pão da vida. Mas aquele que aceitar terá a garantia de que vai se tornar um discípulo e não ser rejeitado. O verso 37, muito conhecido, Jesus ele fala assim, aquele que vier a mim, eu o jamais lançarei fora. Querido, que amável promessa é essa? Que palavras poderosas! O nosso Senhor e Salvador quer aceitar as pessoas, quer recebê-las. E o que eu preciso para ser aceito por Jesus? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso ser? Aonde eu tenho que ir? Não. A Bíblia diz que é mais simples. Se você for a Jesus, Ele o aceita. Mas tem que ir com sinceridade. Tem que ir reconhecendo-o como o Senhor. Tem que ir pela fé. E se você cumprir esses requisitos, que são muito simples, requisitos para os quais Deus nos capacita, você sem dúvida será aceito conforme a promessa que Jesus fez. Ninguém que foi a Jesus com fé jamais encontrou rejeição e porta fechada. Jesus é o pão, e aquele que come desse pão pela fé é aceito no reino de Deus, se torna um discípulo, vai até Jesus e encontra os braços abertos do nosso Mestre. A Bíblia diz então que no verso 40, todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez Jesus ele ressalta que ele é capaz de dar e também de devolver a vida. Ele nos dá a vida eterna. Ele ressuscita aqueles que têm a sua vida guardada nele.
E o texto diz ainda que os judeus começaram a murmurar, aquele discurso pareceu muito estranho. O que Jesus queria dizer com aquelas palavras? Como ele poderia se colocar em termos tão absolutos? Como ele poderia relativizar o maná, o milagre que Deus fez para sustentar o povo de Israel, dizendo que ele era o verdadeiro pão do céu? O maná era apenas um tipo, mas ele era o cumprimento. Como ele podia dizer essas palavras tão audaciosas? Isso causou um mal-estar muito grande no auditório de Jesus, mas mesmo vendo a reação das pessoas, Jesus não se intimida, ele não retrocede, ele não muda o tom do seu discurso para agradar as pessoas. Jesus não fazia isso. Jesus era sempre capaz de usar palavras desafiadoras, palavras encorajadoras, que despertavam fé, mas que ao mesmo tempo desafiavam conceitos bem estabelecidos, que provocavam, não por uma mera questão de causar, como as pessoas fazem hoje. Jesus não queria causar. Jesus provocava no sentido de mexer com as estruturas da pessoa para que ela revisse os seus contextos, os seus conceitos, e ao rever os seus conceitos, pudesse aceitar o plano de Deus. Muitas vezes Deus tem que bagunçar a cabeça do ser humano, tem que mexer com as estruturas da nossa mente, do nosso pensamento, daquilo que nós estamos acostumados, para mostrar onde está o nosso erro, a nossa limitação, para mostrar que esses falsos conceitos muitas vezes estão atrapalhando a ação do Espírito Santo. E é interessante porque agora Jesus começa a reafirmar essa verdade. Ele fala o seguinte no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou e não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aceitar essas palavras de Jesus não é apenas fruto da compreensão ou mesmo do esforço humano. É uma questão espiritual. Só podem aceitar aqueles que são dirigidos por Deus. Aqueles que rejeitam a Deus é porque não estão permitindo a atuação bondosa de Deus por meio do seu Santo Espírito. É impossível o ser humano aceitar o plano que Jesus está oferecendo. É impossível sequer compreender as palavras de Jesus se não houver uma iluminação, uma atuação direta da parte de Deus. E é interessante porque Jesus reafirma a promessa da vida eterna no verso 47. No verso 48 ele fala de novo que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. E se a gente for um pouquinho para frente, a gente percebe que não só as pessoas que estavam ouvindo o discurso se escandalizaram, mas os próprios discípulos se escandalizaram. Esse termo escandalizar, só fazendo uma observação aqui, é interessante porque a gente usa escândalo no sentido de causar surpresa, no sentido de ser uma coisa diferente, ou mesmo uma coisa vulgar, uma coisa errada. Isso pode causar escândalo. Mas a palavra escândalo, ela vem do grego, escandalos, e escandalos significa literalmente tropeçar. Então, causar escândalo na Bíblia é tropeçar a ponto de se afastar da verdade, é desviar do caminho. Por isso que Jesus fala que errados são aqueles que causam tropeço, escândalo na vida de outra pessoa. Por isso que nós não devemos servir de tropeço para outros, permitindo que algumas atitudes afastem as pessoas de Deus. Mas o fato é que nesse texto aqui, algumas pessoas se escandalizam. Se escandalizam por causa da dureza do discurso de Jesus, a ponto que Jesus pergunta para os próprios discípulos se também eles queriam deixá-lo. Será que os 12 estavam dispostos a seguir um Messias que se dizia o próprio pão do céu? Será que eles estavam dispostos a se alimentar da carne do Filho do Homem e beber de seu sangue? E Pedro responde essa pergunta dizendo: Senhor, no verso 68, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro reconhece que esse discurso é verdadeiro e, falando em nome dos 12, ele assevera que é melhor estar ao lado de Jesus. Quando Jesus fala de comer da sua carne e beber do seu sangue, a gente automaticamente se lembra da ceia do Senhor. Mas não é no mesmo sentido aqui da ceia, não. Lá na ceia, Jesus usa símbolos, o pão e o suco de uva, para falar do seu sacrifício. Aqui,
Ele está falando em outro sentido. É se alimentar dele, é ter comunhão com ele, com a sua pessoa. Da mesma maneira, Ellen White explica que quando você come o alimento, você o destrói, você o digere e ele começa a fazer parte do seu corpo, os nutrientes são aproveitados pela sua corrente sanguínea. Então, nesse momento, é necessário também você entender que alimentar-se da carne de Jesus é fazer com que ele se torne parte da sua vida. Cristo dentro de você. Isso é a verdade que nós estamos estudando aqui a respeito desse capítulo João 6. E você? Tem se alimentado do corpo do Filho de Deus? Tem bebido do seu sangue? Pastor, essa é uma maneira meio estranha de dizer. É verdade, mas eu estou aqui aproveitando a metáfora de João 6. Estou fazendo você pensar, porque o que o capítulo está dizendo é que nós temos que ter comunhão com Deus. Mas eu quero tirar uma última lição. O capítulo também está ensinando que Jesus Cristo é a grande oferta de salvação feita por Deus. Da mesma maneira como esse capítulo ensina que Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas e que, portanto, nós temos que nos submeter a Ele, e uma das maneiras de fazer isso é reconhecendo a sua soberania, e existem várias atitudes que correspondem a isso, inclusive devolver os nossos dízimos, 10% da nossa renda, quando nós reconhecemos que tudo é proveniente de Deus, o grande provedor. Da mesma maneira que João 6 está ensinando essas verdades de um Deus que domina todos os recursos e que merece a nossa adoração, ele também está dizendo que esse Deus providenciou a maior de todas as ofertas, o seu próprio Filho. Você pode entregar coisas para Deus. Você pode devolver voluntariamente uma parte do seu salário como uma oferta. E as ofertas, elas têm que ser planejadas. Não é uma coisa que você está lá na igreja, passa, salva e você põe a mão desesperado na carteira, acha a primeira moeda ou a primeira nota e entrega. Não, a oferta tem que ser planejada, porque ela é a expressão da minha gratidão em relação a Deus. Ela tem que ser proporcional àquilo que eu entendo que Deus tem me abençoado. Mas nenhuma oferta humana, por mais generosa, por mais honrosa e por mais grata que seja a Deus, ela vai corresponder, ela vai estar à altura daquilo que Deus mesmo ofereceu para nós. Deus ofereceu a si próprio. O próprio Deus, feito homem, veio a esse mundo para nos resgatar. Não existe uma oferta maior do que essa. Então, queridos, a maior lição que nós vemos nesse capítulo é que estamos diante de um Deus que é provedor e um Deus que é generoso. Um Deus que fornece todos os recursos e que, no caso da nossa salvação, ainda nos forneceu o recurso supremo, o seu próprio Filho. Que Deus abençoe você, a sua família, para que nunca tenhamos o coração fechado, nunca deixemos de expressar a nossa gratidão de várias maneiras, inclusive pelas nossas ofertas, a um Deus que já se mostrou tão generoso e tão magnânimo. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Grande Deus, obrigado pela maior oferta que é Jesus. Obrigado porque Ele é o pão da vida, porque nós podemos ter comunhão com Ele. Ele é a grande provisão, o nosso alimento espiritual para que tenhamos a vida eterna. Abençoa-nos para nos servir desse banquete que o céu nos oferece dia após dia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu me despeço aqui, mas lembrando você que amanhã, às 9 horas da manhã, você vai receber o link com um vídeo do encerramento da semana Crescendo em Graça. É uma meia semana e nós podemos estudar aqui alguns temas muito interessantes e amanhã a gente encerra esse assunto. Você é meu convidado. Que Deus abençoe você. Um forte abraço e um feliz sábado para todos.